Olá, muito boa noite para você. Olá, boa noite. Band Entrevista no ar. As articulações entre governo eleito e atual em Brasília agora entram na reta final. Os coordenadores de transição de ambos os lados já acertam os últimos detalhes para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A ex-vereadora de Taubaté, Lorene, é uma das grandes lideranças políticas da região metropolitana do Vale do Paraíba, faz parte do grupo de transição e implantação do novo governo eleito. A taubatiana, que concorreu ao cargo de deputada federal nas eleições de 2022, está no grupo técnico de mulheres, que tem como objetivo debater temas como corte no orçamento do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Se você não conhece a Lorene, o que eu acho muito difícil, a gente vai explicar para você. A Lorene é formada em Gestão de Políticas Públicas pela USP, especialista em controle da gestão pública municipal na Universidade Federal de Santa Catarina e também mestranda em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté. Ela vai falar com a gente hoje, né, Carol? Exatamente. O Band Entrevista recebe, então, nessa noite, a Lorene, que está justamente na capital federal para as últimas reuniões da equipe de transição. Lorene, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma ótima noite para você e bem-vinda. Oi, boa noite para vocês. É uma honra estar aí conversando com o pessoal na Band. Estou à disposição. Gostaria de saber, então, em primeiro lugar, como é que foi esse convite para participar da equipe de transição? Bom, a equipe de transição ela tem tido muitas pessoas, né, dedicadas a pensar o Brasil do futuro, como a gente está chamando, como o presidente eleito Lula tem construído, junto com os partidos aliados. E os partidos, eles compõem, né, esses grupos de acordo com o apoio, com a construção de um governo. É importante contar isso para a população, né? Alianças são feitas, né? E a gente costuma achar a palavra negociação algo ruim, algo errado, né? É a forma como a gente aprende. Mas negociações não precisam ser ruins, não precisam ser erradas, né? A gente negocia aquilo que a gente acredita, né? Uns acreditam mais numa coisa do que outros. A gente em casa, com a nossa família, às vezes tem que negociar como é que vai gastar o dinheiro, né? Porque o pai quer gastar mais com uma coisa, a mãe quer gastar mais com outra, os filhos querem outra coisa. Então, negociação não tem que ser sinônimo de coisa ruim. Para você compor um governo, você negocia o projeto de país que você vai fazer, colocar em prática com os partidos políticos. No Brasil, nós temos muitos partidos políticos. Eu faço parte de um, né, o Solidariedade, que é um partido que compôs a base, né, da aliança da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E esse partido também coloca a sua visão de mundo, né, junto do programa de governo, da forma de pensar o país do presidente que foi eleito, do projeto político que foi escolhido pela maioria da população. Então, fazendo parte disso, né, o partido também compõe essa transição, esse momento da gente organizar as coisas para o futuro que está chegando aí, para o dia 1º de janeiro, onde inicia um novo governo no nosso país. E foi dessa forma que eu cheguei no governo de transição. O meu partido me indicou, né, para que eu pudesse contribuir. Sou secretária nacional de mulheres do Partido Solidariedade, onde eu atuo há mais de um ano, trabalhando por mais mulheres na política. Então, fui essa indicação do partido para ajudar a construir a política pública de mulheres e fui aceita porque essa equipe entendeu que eu poderia, sim, teria capacidade de contribuir, né? Sou gestora de políticas públicas de formação, como vocês colocaram aí, é com isso que eu trabalho e é o que eu tento trazer para esse grupo, inclusive com a visão da nossa região do Vale do Paraíba, que não tem outra mulher representando aqui em Brasília nessa construção de país. E como tem sido, Lorene, a sua participação nesse grupo aí, em relação aí a tudo isso que você comentou? Como é que tem sido o seu trabalho, a sua contribuição aí nesse governo de transição, nessas reuniões em Brasília? Olha, a gente tem dentro de cada GT um direcionamento que é muito legal. Então tem método claro. Eu sou uma pessoa que quem trabalha comigo, né, muita gente já trabalhou comigo nas minhas campanhas, né, no meu mandato de vereadora em Taubaté,
Eu gosto de ter regras claras, né? E acho que daí a gente tem resultados melhores, não foge muito deles. E eu estou muito contente que a transição coordenada pelo nosso conterrâneo, né, o nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ela tem um método muito claro. Cada GT, são 32 GTs, eles devem entregar um relatório final que está acontecendo entre hoje e segunda-feira, que os GTs estão entregando, então é o prazo final de entrega dos relatórios. Antes, houve um relatório parcial, que eu participei da entrega também, foi na semana passada, inclusive foi numa reunião com a nossa primeira-dama, a Janja. Eu estive nessa reunião na terça-feira da semana passada, e esse relatório ele deve conter um padrão ali, né, como método. Todo relatório de todos os GTs, eles possuem uma análise inicial de como que está a situação atual, né, do país, então um diagnóstico daquele setor. Todos os relatórios possuem apontamentos de alterações normativas que vão precisar ser feitas. Então, que leis, que decretos que foram editados nesse período do atual governo Bolsonaro e que vão precisar ser revistos para a gente poder colocar em prática o país que a gente acredita, o plano de governo que foi escolhido pela maioria da população brasileira, né, que elegeu Lula presidente. Então, a revisão da legislação. Terceiro, as urgências orçamentárias. Então, todos os grupos também analisam como que está sendo aí o orçamento gasto de cada ministério, de cada pasta. E é nesse movimento que estão sendo identificadas muitas questões que estão provando por A mais B documentalmente. Além da prova prática, né, que nada é melhor do que a prova prática, que é de que o país enfrenta uma situação muito ruim do ponto de vista da gestão orçamentária. A gente está vendo aí cortes de recursos no MEC, para as universidades, para bolsas de estudo. Agora daí o governo vai lá, corre e volta atrás, né, e consegue resolver. A gente viu recentemente a Polícia Federal com falta de orçamento para continuar emitindo passaportes, por exemplo. Então, todo esse desmonte que a gente está vendo nas notícias, né, no jornalismo brasileiro, na prática, a gente está constatando também nesse item aqui que todo o relatório da equipe de transição de todos os GTs tem que colocar, que são as urgências orçamentárias. E quarto, sugestões, né, propostas de organograma e de organização das políticas públicas nos futuros ministérios. Então, é assim que está acontecendo o trabalho, né, e ele está terminando, né, já na semana que vem se encerra. E a gente vai falar mais sobre o governo de transição no próximo bloco. A Lorene está aqui com a gente trazendo novas informações. Daqui a pouco os destaques, os desafios desse governo eleito para o governo atual. No Band Entrevista, você não sai daí. A gente volta já já. Nessa noite, o Band Entrevista conversa com uma das principais políticas da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, a Lorene do Solidariedade, que integra o grupo técnico de mulheres do governo de transição. Queria falar com a Lorene aqui em relação aos desafios e também às normativas em relação ao governo eleito para o governo atual. Quando você foi convidada para fazer esse lobby, essa transição aí desse grupo técnico na capital federal, como é que você enxerga a resistência desse governo atual para o governo eleito? Há problemáticas ou não? Está acontecendo um trabalho fluido nesses últimos dias, Lorene? Obrigada pela pergunta, importante. E, infelizmente, a gente não tem acesso a dados, mas isso também não era novidade, porque o país sofreu um desmonte na sua política de transparência e de acesso à informação, né? Eu, como estudiosa da gestão pública, como alguém que trabalha com isso, né, que é a minha profissão, é o que eu faço no dia a dia. Eu tenho uma empresa de consultoria em gestão pública, né, que eu criei e que eu dou consultorias através dela para prefeituras da nossa região, inclusive, e o levantamento de dados, os diagnósticos de setores para as prefeituras, a distribuição, o repasse de recursos, inclusive, de fato, para quem trabalha com isso, né, e eu, com muita humildade, posso afirmar isso para vocês, eu lido com esses dados no dia a dia do meu trabalho, eles ficaram mais difíceis, né, de se aceitar, de se acessar.
a gente não consegue encontrar no portal da transparência com muita clareza informações. Nas minhas redes sociais eu tenho colocado isso, durante a campanha eleitoral eu coloquei também, né, como é que funciona, até explicando para as pessoas sobre o orçamento secreto, que é uma grande polêmica, né? Tem gente que tenta justificar, explicando que ele não é secreto não, na verdade é a emenda dos parlamentares, mas é bem diferente, gente. As emendas dos deputados existem há muitos anos no nosso país e existe clareza de para onde esses recursos são destinados, colocados no orçamento com o nome de qual parlamentar destinou e para onde vai, com que finalidade. Já nas emendas de relator, que são RP9, esse é o código lá no Orçamento Público da União, que contempla as emendas do relator, além de ser um valor exorbitante, né, de 20 bilhões aproximadamente por ano, aí isso está acontecendo, fica na mão de uma pessoa só, que é só o relator, então não tem isonomia. Isonomia é essa igualdade de tratamento que a gente deveria ter, porque um deputado é igual ao outro deputado, seja um deputado do Acre, seja um deputado de São Paulo ou do Rio Grande do Sul. São 513 deputados e todos eles devem ter tratamento igual, justo, para representar a população do seu estado. Mas não é assim que vem acontecendo nos últimos 4 anos. Então, esse também é uma das expressões das dificuldades que a gente vem sofrendo. Travou? Voltou. É uma das dificuldades que a gente vem sofrendo para ter acesso à informação. A LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, ela data do ano 2009 no nosso país, e ela, né, teria aqui mais de 10 anos, funcionou por muito tempo muito bem, mas não tem funcionado também. Se solicita informações, né, e o governo de transição fez quase 200 requerimentos de informação para o atual governo, solicitando informações para que a gente pudesse trabalhar, né? Foram mais de 150 requerimentos de informação. Por quê? A gente poderia ter acesso aos dados só pela LAI, que é um sistema simples, que foi criado, né, para a gente, qualquer cidadão, inclusive, ter o direito de ir lá na internet, acessar no site do governo, solicitando alguma informação, questionando qualquer coisa e ser respondido. Ô, Lorene, quando a gente fala de eu peço desculpa por interromper, mas, Lorene, há então uma questão um pouco mais crítica em relação à não contribuição de dados do governo eleito para o governo atual. É isso que você está me dizendo, é isso? Exatamente, exatamente. Não temos dados suficientes, então a gente trata com o que é possível, né? Fazemos o melhor com o que existe. CIOP, né? Eu que tenho especialização em orçamento público e estou trabalhando nisso dentro do GT de Mulheres também, fazendo levantamentos de como o dinheiro do Ministério, que é hoje dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, né? Como é que esse dinheiro foi gasto nos últimos 4 anos, neste ano atual, e é muito difícil da gente levantar, porque não tem clareza, porque o próprio plano, né, plurianual do atual governo, somado às leis orçamentárias anuais, não deixam muito claros os programas de governo e a destinação dos recursos. Pois é, falando de recursos, Lorene, como é que vocês estão trabalhando em relação a isso, pensando aí no próximo governo, no início do próximo ano? Bom, a gente está agora com a PEC, né, a PEC da transição, sendo discutida no Congresso Nacional. Essa semana teve uma grande vitória no Senado Federal, então foi aprovada nas 2 votações pela Câmara Alta, né, que é o nosso Senado Federal, por grande maioria dos senadores, mais de 60 votos dos 81 senadores aprovaram a PEC da transição, e agora ela vai para a Câmara, quando na semana que vem deverá, sim, ser aprovada, porque os parlamentares, os deputados, eles entendem da necessidade de capacidade de gestão, de continuar com políticas que são importantes, né, como o Bolsa Família, que mudou de nome para Auxílio Brasil e que vai voltar a ser Bolsa Família, né, como na sua concepção inicial. Então, a gente tem uma perspectiva positiva de aprovação pela Câmara dos Deputados agora, para que a PEC seja definitivamente aprovada e para que seja garantido, como o presidente Lula defende, o Bolsa Família de R$600, com mais R$150 por filhos de até 6 anos, um salário mínimo com aumento real
né, e alguns investimentos que estão previstos dentro dos recursos da PEC. Lorene, muita gente tem essa dúvida. O trabalho aí que você está fazendo, juntamente com uma equipe, ele é um trabalho remunerado ou não? Ótima pergunta. O trabalho não é remunerado. Inclusive, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, nessa sexta-feira, fez um relato, né, sobre o governo de transição, dos nossos resultados, em que ele apresentou, são 32 grupos, são quase 900 pessoas trabalhando voluntariamente. Então, são políticos do Brasil, como eu, gestores públicos do Brasil, como eu e vários colegas meus, formados lá na Universidade de São Paulo, né, profissionais da gestão pública, são pessoas que acreditam num país melhor, que desejam colocar ali sua competência, seu conhecimento, sua mão de obra para estar junto do governo. E das 50 vagas que poderiam ser remuneradas pela legislação, apenas 22 cargos são remunerados. Então, de 50 cargos, apenas 22. E o Geraldo Alckmin ainda deu o dado de que esse é o governo de transição que custou mais barato no Brasil desde o ano 2006. Então, de todas as transições, né, da transição para o governo Temer, da transição para o governo Bolsonaro, esta transição do ano 2022, do governo Bolsonaro para o governo Lula, está sendo a transição que custou mais barato aos cofres públicos desde o ano de 2006. A seguir, você vai conferir novas informações aqui do Band Entrevista, uma entrevista exclusiva com a Lorene, que está direto de Brasília, né, Carol? Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Band Entrevista, dessa noite falando sobre política. A nossa convidada é a ex-vereadora de Taubaté, a Lorene, que integra o grupo de transição do governo federal e nessa noite explica quais os últimos ajustes, os trâmites em relação ao orçamento do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Lorene, eu queria já entrar numa seara muito positiva, já em relação para o ano que vem. Pelo que você consegue analisar nessa transição, há um posicionamento melhor, há um futuro muito mais claro em relação à política brasileira, com a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva já em 1º de janeiro, aqui comandando o território nacional. E eu já quero emendar uma outra pergunta. Você acha que vai ser muito mais fácil esse trâmite, essa conversa, esse trânsito entre o centro, a esquerda e a direita do poder? Eu acredito sim, né? Sou uma realista esperançosa de que o nosso país tem agora, governando, liderando o nosso povo, alguém que entende de políticas públicas, né? Que na nossa história, comprovadamente, criou políticas importantes que trouxeram resultados efetivos de melhoria e desenvolvimento para a sociedade brasileira. Como é o caso do Ciência Sem Fronteira, né? Quantos alunos foram estudar em universidades fora do Brasil, né? A ampliação do acesso à universidade pelas pessoas mais pobres, como eu, né? Uma filha de uma mãe maravilhosa, dona de casa, muito esforçada, mas que não tem ensino superior, e de um pai também maravilhoso, metalúrgico, trabalhador, que também não concluiu o ensino superior, e eu fui a primeira da minha família, graças aos programas, né, ao ProUni. Então, é a prova de que política pública funciona, de que você pensar soluções para os problemas coletivos com seriedade dá resultado, e o resultado é a melhoria da vida das pessoas, né? Então, eu tenho sim a esperança de que a gente vai ter um bom rumo. A gente viu no discurso mais recente dessa sexta-feira do presidente Lula o compromisso de que não se pode errar. Ele fez o anúncio de 5 ministros e, junto da fala, né, também muito esperançosa da grande liderança diplomática que ele é, né, num discurso de unir o Brasil. Já está mais do que na hora da gente parar de brigar, da gente saber que a gente pode divergir em opinião, de que a gente pode pensar diferente. Olha, eu acho que o caminho é por aqui, eu acho que o caminho é por lá, eu acho que o caminho é de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal acima de tudo. E há o grupo que pensa que o caminho é o caminho da justiça
justiça social acima da responsabilidade fiscal. Há pessoas como eu, que acreditam mais no equilíbrio e que dá para a gente juntar todas as boas forças da responsabilidade social e fiscal, né, juntas. Então, esse é o discurso pacificador de um líder competente e consciente, enquanto líder, né, que coloca que o país vai ter muito trabalho pela frente, que o governo vai ter muito trabalho pela frente. E eu gostei muito de ouvir ele dizendo que não se pode errar. Então, que erros passados, que erros de escândalos de corrupção, que, né, na sua boa parte já foram julgados, pagos, né, que já foram devolvidos, que já foram as penalidades cumpridas, enfim, que os erros cometidos não podem se repetir. E é com essa esperança que a gente acredita num país melhor, né? Também foi apresentado um dado, a partir de uma pesquisa, que 95% da população acredita que o novo governo vai ter sucesso. 95% da população. Lorene, né? Então, que número eu gostaria positivo. de fazer mais uma pergunta rapidinho antes da gente encerrar o Band Entrevista desse sábado. Como é para você ser a única mulher aqui do Vale do Paraíba a integrar a equipe de transição? Para mim é uma honra, né, representar a nossa região do Vale do Paraíba, que é uma região importante. E a gente precisa ter consciência da nossa importância. Infelizmente, os nossos eleitores, né, das nossas 39 cidades aí, mais de 2 milhões de habitantes, não conseguiram eleger um representante que vive mesmo, né, nas nossas cidades, que vive na região, para representar como deputado federal aqui em Brasília. Mas é uma região de muita importância econômica, cultural, turística, né? A gente tem Aparecida, a gente tem o nosso litoral norte, a Serra da Mantiqueira, a Rodovia Dutra, São José dos Campos, essa grande metrópole, que a gente já pode chamar assim, né? Taubaté, com sua importância histórica, que também precisa ser recuperada, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e o nosso Vale Histórico com riquezas naturais incríveis. Então, é uma honra para mim representar. Por onde eu ando na transição, lá no CCBB, eu encontro pessoas que me reconhecem, né? Por conta das campanhas e por conta da importância da nossa região. Todo mundo me para nos corredores e fala, Lorene, de Taubaté. E eu acho isso tão legal, eu fico tão orgulhosa, né, que as pessoas aqui, pessoas importantes que eu tenho encontrado, possam reconhecer a nossa região. Então, é uma honra para mim, fiz com muita dedicação, com muito empenho. Eu tenho certeza que o nosso país pode melhorar e a gente tem que ter equilíbrio e consciência de não ser apaixonado por político, de cobrar gestão pública de qualidade, para ter bons resultados e uma vida melhor para todas as pessoas, porque no fim é isso que todo mundo quer, um lugar melhor para se viver. E eu quero agradecer a Lorene por essa entrevista exclusiva. A Lorene, que foi candidata a deputada federal nas últimas eleições, teve uma expressiva votação no Vale do Paraíba, é um nome marcante também, protagonista na política do cenário regional, também foi candidata a prefeita de Taubaté, é ex-vereadora e nós agradecemos a sua atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigada mais uma vez, Lorene. Eu que agradeço, gente, bom trabalho aí para vocês. E assim a gente termina o Band Entrevista, mas sempre com o encontro marcado com você aos sábados, às 6:50 da noite. Curta seu final de semana, um excelente sábado para você, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.